Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do ciclo de estudos sobre as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo Centro Espírita Discípulos de Jesus. É com muita alegria que recebi o convite de estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Rovena, eu sou do Movimento Espírita de Bangu e Realengo, e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês algumas ideias a respeito das preces que devemos realizar em favor dos nossos irmãos desencarnados. Para começar a nossa reunião, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página que nós vamos ler hoje se chama Auxílio no Além, e ela é do livro Canais da Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ela diz o seguinte: recordai que a vida é sempre a vida, em toda parte. E se, na existência física, defendeis a segurança daqueles que vos merecem carinho, não menoscabeis a possibilidade de auxiliá-los além da morte. Na terra, toda uma rede de ternura afetiva nos enlaça uns aos outros. Medicais o filhinho doente, socorreis o pai enfermo, fazeis silêncio em torno do amigo que se rendeu ao próprio desequilíbrio. Socorreis o companheiro caído no labirinto da angústia. Respeitais a alma querida que se arremessou aos desvãos da sombra e compreendeis a dor dos que vos rodeiam entre espinhos e impedimentos. Não julgueis que o túmulo represente miraculosa passagem, quando a morte apenas desnuda a consciência para as realidades da vida. Não exijais da criatura que vos precedeu na grande viagem demonstrações de entendimento que ainda não construiu em si mesma, ou revelações estranhas ao seu modo de ser. Lembrai-vos de que, além do sepulcro, o desesperado não se reconforta de improviso. O doente não se cura de imediato. O ignorante não pode senhorear a sabedoria sem a educação de si próprio. E o delinquente não consegue resgatar-se de inópino à frente da justiça. Somos o que somos, incapazes de trair o espírito de sequência que preside todos os passos da natureza. Aprendei a cultivar o auxílio aos vivos da espiritualidade, injustamente julgados mortos no mundo, através da coragem no bem, da serenidade no trabalho e da paciência ante os desígnios da providência divina. Recordai que o pensamento é o fio vivo entre a vanguarda dos que partem e a retaguarda dos que ficam. E se sabeis que a onda de televisão não erra o alvo a que se destina, a onda mental possui exato endereço, mantendo entre o vosso caminho terrestre e o caminho espiritual dos que vos antecedem na jornada renovadora, o perfeito noticiário do coração. Não condeneis o companheiro que se despede na morte ao esquecimento, ou à lamentação, à crítica ou o desespero. Guardai a certeza de que os vossos mínimos pensamentos são registrados e ouvidos, e assim como os vivos do mais além, hoje vos podem pedir auxílio, no futuro sereis os viajores da frente, rogando socorro aos homens da terra, que podem igualmente configurar como sendo os mortos da vida. Vamos então agora, companheiros, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso irmão e mestre Jesus, para realizarmos a nossa prece de abertura do estudo de hoje. Querido mestre Jesus, gratos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma noite, mais uma semana, compartilhando, Senhor, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos trazidos pela essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia,
Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão importante para a nossa evolução e para a evolução do nosso planeta. Pedimos, Senhor, que olhe caridosamente por cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, todos aqueles que sofrem, que se encontram doentes da alma ou do corpo. Muito obrigada, Senhor. Que a espiritualidade possa nos intuir para que possamos, Senhor, tirar o melhor proveito do estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, amigos. O estudo dessa noite é sobre as preces que devemos fazer por aqueles que não estão mais na Terra. É o quarto estudo desse ciclo de estudos que estamos realizando no Centro Espírita Discípulos de Jesus. E aí vamos, para começar, recordar o que nós viemos falando nas últimas semanas, o que nossos companheiros trouxeram nas últimas 3 semanas. Então, a primeira semana do ciclo de estudos, a gente conversou sobre o Pai Nosso, que é a oração dominical, que foi trazida por Jesus. Nessa primeira fala, a gente conversa sobre a importância da prece, né? E sobre os aspectos que a prece deve ter, que é o agradecimento, o pedido e o louvor. Depois, a gente teve o segundo estudo, que foi sobre a prece para si mesmo. E aí a gente vê a importância de estar agradecendo e pedindo a Deus por nós mesmos, pela nossa encarnação, pedindo auxílio nos nossos momentos mais difíceis. E na última semana, a gente teve a nossa companheira falando sobre a importância de realizarmos preces para os outros. Nessa ocasião, a gente vê quão benéfica pode ser e como é um ato de caridade verdadeira realizarmos preces para os nossos irmãos. Nesse sentido, é que a gente vai começar a falar sobre a importância da prece por aquelas pessoas que já não estão mais na Terra, ou seja, os nossos irmãos desencarnados, né? A gente, quando a nossa companheira Alessandra conversou com a gente na semana passada, ela muito bem destacou que quando a gente realiza a prece por uma outra pessoa, a gente está cumprindo a primeira e mais importante lei trazida por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que nesse ato de caridade verdadeira, como era entendida por Jesus, nós somos os primeiros beneficiados, porque quando nos concentramos para realizar uma prece em favor dos nossos irmãos, sejam esses irmãos afetos nossos, ou sejam esses irmãos os nossos inimigos, é um esforço de nos concentrarmos com a espiritualidade amiga e uma oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. E isso auxilia o nosso processo evolutivo. Então, a gente vai começar a conversar sobre essa parte da coletânea de preces que temos no Evangelho, sobre as preces por aqueles que não estão mais na Terra. E como base dessa nossa conversa, a gente vai usar também o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis. Nesse capítulo, nós temos uma parte do capítulo que fala exatamente sobre as preces pelos desencarnados. E elas vêm conversar muito sobre as observações que são realizadas no Evangelho segundo o Espiritismo, quando falamos das preces para aqueles que não estão mais aqui. Lá no capítulo 27, no item 19, Allan Kardec vem falando para a gente que existem muitas pessoas que podem acreditar que não existe necessidade de realizarmos preces para aqueles que já partiram, para os nossos amigos, irmãos desencarnados, pelos mortos. Principalmente aqueles que acreditam na questão das penas
que duram para sempre, né? Por quê? Quando a gente acredita nisso, o que acontece? A gente entende que esses espíritos que desencarnaram, né, ou seja, que os mortos, só tem duas opções. Ou eles vão ser salvos, ou eles vão estar condenados às penas eternas. Então, nesses dois casos, para que eu vou orar? Se ele já foi salvo, ele está bem, né? Não existe razão para que eu ore por ele. E se ele foi condenado a uma pena que é eterna, também não existe razão. A minha oração não vai adiantar de nada. E também a gente pode, nesse mesmo pensamento, pensar que, então, do mesmo jeito que existe a questão das penas eternas, a nossa vida também então está decidida. Então a gente não tem nada para pedir a Deus, né? Até porque Deus já sabe de todas as coisas, sabe o que vai acontecer. Então, a gente não precisa pedir nada a Deus, a gente não deve realizar orações, porque a gente só pode o quê? Se submeter às vontades dele. Entretanto, os espíritos vêm nos dizer que uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria os deveres do amor ao próximo. E aí a gente vai pensar o seguinte: mesmo que esses espíritos estivessem condenados para sempre, provavelmente, ao emanarmos uma energia de amor, um pedido por esses espíritos, eles se sentiriam menos sofredores nessas penas eternas. Então, se a nossa crença em Deus, ela é de que Deus, no princípio de tudo, ele nos coloca como nosso dever o amor ao próximo, então a gente não pode achar que fazer prece por aqueles que já desencarnaram, ou qualquer tipo de prece, é algo inútil, certo? Lá no capítulo das coletâneas das preces, a gente vai ter algumas categorias de preces nessa parte que fala sobre a prece para aqueles que desencarnaram. A primeira delas é a prece por alguém que acaba de morrer. E aí, os espíritos nos orientam da seguinte forma: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. As preces que destes se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então, a gente entende que é muito importante e muito válido que a gente realize preces ao descobrir o desencarne de uma pessoa. Porque essa nossa prece, ela não vai servir simplesmente para que aquele espírito entenda que existem pessoas aqui na Terra que sentem por ele simpatia, que gostam dele, mas também para que esse espírito possa ser auxiliado no seu desprendimento e para que possa ser abreviada aquele momento de perturbação que sempre acontece após a separação e durante e após a separação do corpo e do espírito, tornando então o despertar desse espírito no plano espiritual mais calmo, mais tranquilo, certo? Então, esses espíritos eles vão ser envoltos nas energias que são emanadas por nós, auxiliando esses espíritos nesse primeiro processo que ocorre após o desencarne. Depois, a gente tem a categoria das preces feitas pelas pessoas a quem tivemos afeição. E aí, essa prece, ela é uma prece que é muito bonita, né? Lá no Evangelho.
E aí eu destaquei alguns trechos para comentar com vocês, porque é óbvio, né? Se a gente está aqui conversando sobre essa prece que a gente deve fazer pelo outro, prece que devemos fazer pelos irmãos desencarnados, é óbvio que a gente deve manter o costume de realizar preces para aquelas pessoas que são queridas ao nosso coração, mas que vieram a desencarnar. E aí, lá nessa prece, olha que bonito o que vem sendo dito nessa prece. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso não poderia me queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Essa prece é uma prece muito bonita e nos traz várias lições. A primeira de que a gente não pode cultivar no nosso coração uma dor que prenda esse espírito, que traga um sofrimento a esse espírito, né? É óbvio que a gente vai ficar triste pela perda de um ente querido, que essa perda ela vai nos deixar chateados porque nós ainda somos muito apegados ao que é físico, porque estamos na matéria, né? Então a gente vai sentir falta da presença física da pessoa, nós vamos sentir falta dos momentos que estávamos juntos, mas é necessário que a gente se recorde que a vida na matéria é uma prisão para o espírito, que a vida na matéria acaba nos ocasionando, às vezes, muitas dores físicas. Às vezes, o nosso irmão, antes de partir, sofria de uma doença muito triste, muito sofrida, passava por muitas dores. E aí, querer que esse irmão continue na vida terrena é um egoísmo. Se a gente pensa que lá no plano espiritual, após, é claro, aquele primeiro momento de perturbação, esse irmão poderá ser cuidado pela espiritualidade e poderá seguir sem dor, sem sofrimentos que a carne nos impõe, que a vida material nos impõe, certo? É importante também a gente jamais se esquecer que essa separação ela é muito momentânea, né? Que a vida que a gente tem aqui na Terra é praticamente um estalar de dedos em frente à nossa vida espiritual. Nós somos espíritos milenares. Nós vivemos muitos anos, muitos séculos e viveremos ainda mais. O que são 50 anos, 60, 70, 80 anos à frente da vida toda do nosso espírito, certo? Então, às vezes, o que são 10 anos, 20 anos que a gente vai viver separado, se pensarmos em todas as existências que poderemos viver com os espíritos que nos são queridos. Então, a gente tem que pensar que esse tempo ele vai passar muito rápido e que a gente tão logo poderá reencontrar esse espírito amigo. E quando reencontrarmos esse espírito, ele estará em melhor situação do que estava quando encarnado. Não apenas fisicamente, mas esperamos, cremos, que também moralmente e espiritualmente. E por último, lembrar que quando nossos corações se encontram com o coração de um espírito muito querido,
Essa união, esse sentimento, ele não se esgota com a vida física. Então, é óbvio que talvez, em diversos momentos, esses espíritos venham nos auxiliar, estejam próximos de nós, emanando bons pensamentos, boas vibrações, da mesma forma que a gente tem que realizar em favor deles, né? Que esses elos, eles não se esgotam com a vida física. E o mesmo cuidado que nós tínhamos com essas pessoas enquanto encarnados, devemos manter depois que desencarnados, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Continuando lá no capítulo 27, ele começa a falar para a gente que é necessário que a gente realize preces pelos desencarnados que queremos bem, mas principalmente pelos espíritos sofredores. Eles precisam ainda mais dessas orações, dessas vibrações. E por que essas orações são proveitosas para esses espíritos? Nos diz Kardec, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Então, imagine um espírito que, desencarnado, encontra-se numa situação de grande sofrimento. Esse espírito, quando recebe, quando é envolto pelas energias que emanamos daqui da Terra, ele se sente menos abandonado, menos infeliz. Ele pensa assim, poxa, mesmo com tudo que eu fiz e que me colocou nessa situação de sofrimento, ainda existem pessoas que vibram positivamente por mim, que pensam positivamente sobre mim. Entretanto, dizem os espíritos que a prece não tem apenas essa ação indireta sobre os espíritos sofredores, mas uma ação ainda mais direta. Porque essas energias os reanimam, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, ao mesmo tempo que vai aliviar esse sofrimento, vai deixá-los menos infelizes, essa energia, essas vibrações que chegam a esses espíritos, vai reanimá-los para que eles possam agir em favor próprio, para que eles possam se arrepender dos erros que fizeram, pedir ajuda à espiritualidade, pedir ajuda a Deus, colocar neles o desejo de se elevarem, de repararem o erro que cometeram e também desviar o pensamento deles do mal para o bem. E aí depois, os espíritos nos fazem uma pergunta interessante. Por que nós não deveríamos realizar a oração em favor dos espíritos sofredores? Então, os espíritos fazem uma comparação que é muito interessante. Eles dizem, sendo alguém atacado de mal incurável, ou seja, essa pessoa tem uma doença que não tem cura, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Ou seja, nosso irmão está aqui encarnado, descobre uma doença que não tem cura nenhuma. O que a gente faz quando essa situação se instala na vida de uma pessoa? A gente abandona essa pessoa e deixa lá sozinha, renegada, sentindo dor, até morrer? Não, né? A gente tenta deixá-la o mais confortável possível, a gente tenta lembrá-la das pessoas que a amam, das pessoas que querem o bem dela, né? A gente tenta deixá-la o melhor possível para passar por essa situação. Então, por que com os nossos irmãos desencarnados e sofredores, a gente vai esquecer de lhes dar o remédio que pode auxiliá-los nesse processo de cura e de regeneração, certo?
E aí, depois os espíritos vêm nos dizer que isso é muito importante, todo esse processo é muito importante. Por quê? Porque a gente não acredita lá naquela situação das penas eternas. A gente sabe que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Então, a gente só vai sofrer em consequência daquilo que a gente errou. Que a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A gente não vai ser castigado mais do que merecemos, do que realizamos, certo? E também, e o mais importante, é que indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, a gente percebe que, na verdade, todo esse processo ele não é realizado por um carrasco, por um espírito que vai ficar lá julgando, ou por Deus sentado num trono falando, você foi mal, então dessa vez você vai ter que fazer isso, vai sofrer isso, vai passar por essa determinada situação. De maneira nenhuma. Todo esse processo acontece na nossa consciência, né? E aí a gente vai sofrer tanto mais quanto demorarmos a nos arrependermos dos erros que causamos e nos esforçarmos para retornar ao caminho do bem. Então, a gente percebe que quando lá nós temos um espírito em sofrimento e fazemos uma oração por ele, acabamos auxiliando esse espírito a se arrepender, a se sentir importante para alguém, pensar que talvez seja melhor que ele se arrependa, procure um caminho melhor, o caminho do bem, do que continuar naquele sofrimento. Então, vejam que papel importante que as nossas orações podem ter na caminhada desses irmãos, de todos esses irmãos, né? E aí os espíritos completam dizendo o seguinte, que na maioria das vezes o que falta a esses espíritos que estão em sofrimento no plano espiritual é vontade, força e coragem. E se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Então, os espíritos vêm nos lembrar que nesse processo nós podemos estar realizando a lei de amor e de caridade, quando auxiliamos esses espíritos que se encontram em sofrimento no plano espiritual a retornar para o caminho correto, para retornar para o caminho do bem. Então, vamos agora ver como são as preces lá no Evangelho segundo o Espiritismo para essas almas sofredoras que pedem prece. O exemplo de prece é muito interessante também. E ele vai exatamente nesse caminho que nós estamos conversando, que é o de tentar levar a esse espírito uma luz, um auxílio para que ele possa modificar o seu caminhar, modificar o seu comportamento, os seus pensamentos. E ela diz o seguinte: fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Então, esse exemplo de prece
que nós devemos fazer para esses irmãos sofredores é sempre tentando mostrar a esses irmãos que escolher o caminho do bem é sempre o melhor para eles, que ao escolher esse caminho, eles serão auxiliados e que as suas provas serão encurtadas, né? Que eles poderão ter uma vida mais feliz, eles poderão estar lá na morada dos bem-aventurados, né? Depois vem a prece por um inimigo que morreu. E aí a gente deve recordar que as nossas relações, elas não se extinguem com a morte. A gente já conversou isso, né? Do mesmo jeito que a nossa relação de afeto e de amor não deixa de existir por conta da morte do corpo físico, as relações que são cultivadas na raiva, no ódio, na amargura, também continuam com a morte. E aí a gente sabe que essas relações, depois do desencarne, elas podem virar obsessões, né? Podem virar esses processos de lá para cá. E aí, os espíritos comentam que às vezes, que quando a gente faz uma oração para esses inimigos que desencarnaram, a gente deve se esforçar para lhes pedir perdão e lhes perdoar. E que, às vezes, a gente ter um inimigo na Terra é uma prova, é uma aflição que pode nos gerar mais coisas boas do que ruins. Mais até do que provas físicas, aflições puramente materiais, como, por exemplo, a miséria, como, por exemplo, uma doença. Por quê? Além de ser uma prova muito difícil termos um inimigo, né? E ela pode nos facultar coragem de enfrentar essa situação e resignação pelas coisas que nos são colocadas, a gente pode também desenvolver a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, quando a gente se depara com o inimigo, a gente deve ver nessa relação conflituosa uma oportunidade de sermos caridosos, de esquecermos as ofensas. E quando esse inimigo desencarna, a gente deve continuar se esforçando para lhes perdoar e para pedir perdão pelas coisas que nós talvez tenhamos feito com esses irmãos. Mais à frente, nós temos a prece por um criminoso. E aí os espíritos conversam conosco dizendo que, se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, ou seja, se quanto mais longa for a nossa prece, mais certo ela vai dar, mais eficaz ela vai ser, então as mais longas preces deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando o homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Então, os espíritos nos recordam que esses irmãos que cometeram crimes, eles terão grande sofrimento também no plano espiritual. Então, a gente deve reservar algum tempo para pedir por esses irmãos, né? Para que a misericórdia divina possa agir sobre eles, né? E esquecer desses irmãos é falta de caridade da nossa parte. Muito bem. Chegamos agora na prece por um suicida. E aí a gente sabe, lendo a vasta bibliografia espírita, que esses irmãos que acabam por
terminar com a sua existência carnal antes do tempo determinado, sofrem grandiosamente no plano espiritual. E aí, a prece que é feita por esses irmãos, ela vem no sentido de tentar auxiliar esse irmão a compreender a falta que cometeu e auxiliá-lo a tornar menos penosa o sofrimento que ele vai passar, que ele está passando no plano espiritual. Então, observem. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele, o irmão suicida, está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. A gente sabe que, na maioria das vezes, o irmão que escolhe o suicida como um caminho é porque passa por provas na Terra, das quais ele já não sabe mais para onde ir, ele não sabe como resolver e acredita que com o fim da vida física, essas provas, essas dificuldades irão terminar. E quão difícil deve ser para esses espíritos retornar ao plano espiritual e perceber que, na verdade, não somente eles não conseguiram exterminar com esses problemas, com essas provas, como agora acabam adquirindo mais uma dificuldade, que é a dificuldade de ter atentado contra a própria vida. E aí a prece continua dizendo o seguinte: inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência da espiritualidade amiga lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Então, a gente percebe que, nesse momento, a gente deve olhar para esse irmão com muito amor, com muita caridade, porque esse irmão se encontra num estado de grande sofrimento e ele precisa receber essas vibrações de força para que ele possa passar por essas novas provas que ele infelizmente adquiriu com resignação e reparar todo o mal que cometeu contra si próprio e contra todos os outros que deixou aqui na Terra, né? Mais adiante, nós temos as duas últimas categorias de preces pelos irmãos desencarnados. E aí, a primeira delas, a penúltima no caso, é pelos espíritos penitentes. E aí a gente deve prestar bastante atenção nessa palavra, penitentes, ou seja, são aqueles que já estão passando por alguma pena. E aí os espíritos nos ressaltam essa informação bastante importante, que esses espíritos, os espíritos penitentes, eles podem ter sido maus, mas nesse momento eles já não são, porque eles reconhecem as faltas que cometeram e as deploram. Eles, nesse momento, são apenas espíritos infelizes, porque têm que penar, né, como diz o nome, penitente, pelas faltas que cometeram. Já outros começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Então, esses espíritos já não são mais aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos maus. São espíritos que já reconhecem que causaram muito mal e que, nesse momento, estão lá passando pelas penas que devem passar para se purificar. E aí a prece nos traz a lembrança de uma parábola muito importante que foi contada por Jesus. Vou ler a prece e depois a gente comenta sobre a parábola. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Amparai-o em suas boas resoluções
e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Então, nessa prece, os espíritos nos relembram dessa parábola importante de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que vai contar a história de um filho que deixa a casa de seu pai, gasta toda a sua herança, vive uma vida boa, vive uma vida de desbanjar muito esse dinheiro, né? De festas. E então, quando o dinheiro acaba, esse filho passa por grandes tormentas, grandes sofrimentos. E então ele decide retornar à casa do seu pai. Quando ele retorna à casa do pai, esse pai o recebe muito feliz, muito calorosamente, entendendo que esse espírito, que esse filho errou, aprendeu a lição e agora retorna para o bom caminho. E aí, nessa prece, eles nos falam exatamente sobre isso, pedindo a Deus que enxergue esses espíritos penitentes como esse filho pródigo, um filho que saiu do caminho, fez muitas coisas erradas, mas que nesse momento já se arrependeu das coisas erradas que fez e está tentando retornar à casa do Pai, retornar ao bom caminho. E pede que Deus o auxilie e o ampare nas suas boas resoluções, para que ele não mais fuja do bom caminho, para que ele possa resistir aos seus maus instintos. Lembrando, né, e acaba pedindo que esse espírito receba essas vibrações e possa se lembrar de realizar uma prece para Deus, né? Que Deus jamais desampara o pecador que se arrepende. Deus nunca deixa de ouvir os filhos que se arrependem. Não repele a nenhum dos espíritos dos irmãos menores que o buscam. Então, a gente fazer a prece para esses irmãos no sentido de lembrá-los de que basta que eles tenham força de vontade, basta que eles tenham fé e que peçam a ajuda de Deus e dos bons espíritos para que eles sejam socorridos. A última categoria das preces pelos irmãos desencarnados é pelos espíritos endurecidos. E nesse caso, nós já não estamos mais falando dos espíritos penitentes, dos espíritos que já se arrependeram. Nesse momento, nós estamos falando dos espíritos que efetivamente são maus. E aí, nesse caso aqui, os espíritos nos mostram uma diferença entre os espíritos maus e os espíritos hipócritas. Dizem para nós que os espíritos maus são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Então, aqui entre nós, às vezes a gente percebe esses espíritos que, na verdade, são naturezas brutas. Eles ainda não têm conhecimento suficiente para fazer melhor. Eles praticam o mal mais por instinto do que por cálculo. E eles não procuram passar por melhores do que são. Então, esses espíritos, eles são maus por falta de conhecimento. Não porque eles escolham ser maus. Eles fazem dessa maneira por instinto, porque ainda se encontram numa classe evolutiva que não lhes permite realizar mais. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo,
de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Então, a gente entende que esses espíritos maus, na verdade, são espíritos ainda não evoluídos, que possuem, como todos nós, independente da classe evolutiva em que estejamos, possuem um germe latente que vai desabrochar. Só falta que a gente consiga encontrar aonde esses espíritos estão vulneráveis, onde o coração desses espíritos está vulnerável, para que a gente toque e esse espírito desabroche. Esses espíritos, eles conseguem compreender a ideia de Deus e sabem que Deus é justo, mas também sabem que Deus é soberanamente bom. Mas outra classe de espíritos existe dentro dos espíritos endurecidos. E nela a gente encontra os espíritos hipócritas. E os espíritos nos dizem o seguinte: os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. O que a gente vê de diferença entre os espíritos maus e os espíritos hipócritas é que os maus realizam coisas más sem conhecimento, realizam por instinto, não por escolha. Já os espíritos hipócritas realizam o mal com consciência de causa. Eles sabem que estão sendo maus e continuam neste caminho. Inclusive, esses espíritos, eles se utilizam de uma capa de bondade para enganar outros espíritos e se utilizar deles nas suas maldades, nas suas atividades ruins. Outra coisa que há de diferença é que enquanto lá nos espíritos maus a gente vê que esses espíritos não se sentem à vontade, se sentem indignos de falar o nome de Deus, já nos espíritos hipócritas, falar o nome de Deus, ouvir o nome de Deus, não lhes causa nenhum temor, nenhuma situação, nenhum constrangimento. Pelo contrário, muitos desses espíritos podem utilizar o nome de Deus como máscara, fingir ser bons instrumentos de Deus para abarcar o maior número de espíritos que lhes possam servir às suas causas malignas. E lá na prece, os espíritos vêm nos dizer que quando orarmos por esses espíritos, a gente deve tentar envolvê-los em energias da lembrança de que o estado da maldade, ele não é eterno, né? Então, os espíritos nos dizem o seguinte: não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará
para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Então, os espíritos vêm nos recordar de que a prece por esses irmãos deve ser tentando lembrar a esses irmãos que o caminho da evolução, ele é certo. Não há quem consiga fugir da evolução. Essa é a nossa meta enquanto espíritos, enquanto criação divina. Independente de qualquer situação em que nos colocamos, existe em nós um germe de tudo que é bondade. E a nossa consciência, que a todo momento tenta nos auxiliar e nos avisar dos passos impróprios que estamos tomando. E aí, essa lição serve para os espíritos maus e para os espíritos hipócritas, assim como serve para nós. Cada dia que nós demorarmos a tomar o caminho correto, o caminho do bem, é menos um dia que seremos espíritos felizes. Então, quanto antes conseguirmos nos colocar neste caminho, tanto melhor. Porque quanto antes estaremos nós lá na morada dos bem-aventurados, na casa de Deus. E assim a gente encerra essa parte das preces do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces por aqueles que não estão mais na Terra. Lembrando de que fazer prece por nós, pelos encarnados e pelos desencarnados, é um ato de magnânima caridade. E que nós, espíritas, temos como missão a caridade acima de qualquer coisa, certo? Sabemos que a caridade é o caminho que irá nos levar mais facilmente a esse lugar, a essa morada dos bem-aventurados, a morada dos espíritos evoluídos. Então, e também temos que lembrar que essa caridade, ela é um esforço diário no início, né? Fazer a caridade, ela é como um hábito, né? No início é difícil, é como decidir acordar muito cedo. Na primeira semana é difícil, na segunda semana também, mas quanto mais a gente se esforça, mais fácil ela fica. Talvez, no princípio, seja difícil realizarmos uma prece por um espírito mau, seja difícil a gente realizar uma prece por um criminoso. Mas quanto mais a gente se esforça nesse sentido, quanto mais a gente se coloca disposto a depurar os nossos sentimentos com relação a esses irmãos desencarnados ou encarnados, mais a gente se torna perfectível, mais a gente se coloca no caminho de nos tornarmos perfeitos. Porque toda vez que nos colocamos em prece, nos aproximamos de Deus. E é lá com Deus que está a nossa morada dos espíritos perfeitos. É lá com Deus que nós queremos estar. Então, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todos os amigos da Casa de Discípulos de Jesus, que em todas as oportunidades me recebeu com muito amor, com muito carinho, com braços abertos. A Casa de Discípulos de Jesus é como a casa de uma avó. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Toda vez que eu vou a essa casa, eu me sinto como na casa de uma avó, aquela vozinha amorosa que a gente chega, passa um cafezinho quente, faz um bolinho gostoso e nos recebe com muito amor, com muito chamego, com muito carinho. Então, eu quero agradecer não só por essa oportunidade, mas por todas as oportunidades que me foram concedidas nessa casa, não apenas de trabalho, mas de ser recebida sempre com muito carinho, com um olhar muito caridoso, de todos os trabalhadores, de todos os participantes dessa casa. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço carinhoso a todos vocês, abraços saudosos,
Esperamos que muito em breve possamos estar juntos, reunidos novamente, para sentirmos mais uma vez essa sensação de sermos acolhidos nesse lar, nessa casa de muito amor. Vamos então agora elevar os nossos corações para agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo e de conhecimento. Vamos então dizer assim: querido Deus, querido Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo e reconhecendo as suas lições. Sabemos que não é a primeira vez que entramos em contato com ela, mas provavelmente é a primeira vez que entramos em contato da maneira que entramos hoje. Gostaríamos de te agradecer, Senhor, pela paciência conosco, diante das nossas dificuldades, que são tantas. Nesse momento, aproveitamos o ensejo da reunião de hoje para pedir por todos os irmãos desencarnados, aqueles a quem temos afeições, que foram parte da nossa família carnal, aqueles também, Senhor, que nos fizeram mal nesta encarnação ou em outra, os espíritos maus, os suicidas, todos esses irmãos que se encontram em momento de grande sofrimento. Que eles possam, querido amigo, encontrar o teu coração, que eles possam sentir a tua energia renovadora. Que nesse momento, Senhor, possamos estar auxiliando todos os irmãos que estão no plano espiritual, que eles se sintam abraçados, acalentados, assim como nós nos sentimos com o estudo dessa noite. E assim, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade bendita, com o compromisso de estarmos aqui mais uma vez, envolvidos nessa energia, nesse amor, na próxima semana. Assim, em nome de Jesus, sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão por dar por encerrada a nossa reunião desta semana. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.